Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Chamo os irmãos a abrir a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Se você achou, se puder ficar de pé para lermos juntos. Diz assim a palavra de Deus: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está nos céus. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua graça, por teu amor, por tua bênção, por esse tempo de culto, de adoração, por esse tempo, Deus, de comunhão com os irmãos e as irmãs. Ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao nosso coração, nós te louvamos e agradecemos. E pedimos agora que o Senhor também ministre ao nosso coração a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Nós já temos compartilhado, por alguns domingos sobre o Espírito da promessa, o Espírito prometido, que é o Espírito Santo. Nosso propósito é entender, compreender um pouco melhor essa ação do Espírito Santo. E nós começamos com esse texto do Evangelho de João, em que Nicodemos chega para Jesus porque ele percebe sinais, ele percebe alguns sinais, e ele deduz que ele não poderia fazer esses sinais se Deus não estivesse com ele. Apesar de ele não ter revelação, existe uma inquietação no coração e ele está tentando discernir isso. Mas Jesus responde e vai ao âmago da questão e diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque Nicodemos, na verdade, está medindo Jesus. E os fariseus e os saduceus mediam Jesus. Eles tentavam, por a forma de agir de Jesus, definir quem ele era. Na percepção humana, quem sabe conseguir discernir isso. Mas o homem não discerne o reino. Quem não nasceu da água do Espírito não discerne o reino. Quem não nasceu por uma obra do próprio Espírito Santo não consegue discernir o reino, não entra no reino, não participa do reino, não compreende as coisas do reino. Amém, querido? Nós já compartilhamos isso. É necessário nascer de novo. E aí Jesus também trabalha aqui algumas questões, fala da questão de que o filho nascido do Espírito é como o vento, você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas você percebe na sua ação aquele que é nascido do Espírito Santo, ele se move com o sopro do Espírito. À medida que o Espírito Santo se move, nós também devemos nos mover. Amém, querido? O Espírito de Deus está se movendo nessa geração. Você crê nisso, irmão? Amém, querido? Nesse tempo, o Espírito Santo está se movendo. Então, os filhos de Deus devem se mover conforme o Espírito Santo sopra sobre nós, conforme ele nos conduz. Nós já compartilhamos um pouco sobre isso, falamos também que o propósito de Deus, na criação era separar um povo seu, um povo exclusivamente seu, um povo que fosse sua propriedade particular, separar a família. Nós somos família de Deus, porque Deus está resgatando para si uma família, amém, querido? E o Espírito Santo é que opera essa obra no nosso coração. É Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é Ele que também nos regenera. E nós compartilhamos que uma primeira ação que o Espírito Santo faz, recapitulando o que nós já falamos, é a obra da regeneração. Amém, querido? Que é nos dar um novo espírito e vir se tornar o Espírito que habita conosco. Essa é a primeira obra, a regeneração. E aí isso é uma mudança de natureza.
Nós agora temos a natureza de Deus, amém? Então é uma mudança de natureza. E agora nós temos essa consciência. Nós somos filhos de Deus por obra do Espírito Santo, por causa do sangue de Jesus, por causa da obra da cruz. Essa é a primeira obra. Nós já compartilhamos sobre isso, né? Falamos bastante a respeito da questão da regeneração. E esse é o ministério inicial do Espírito Santo. Nascer de novo, ter uma nova natureza, ter a natureza de Deus. Mas a segunda obra que o Espírito Santo faz, e eu quero me deter um pouco mais nessa agora, a gente já compartilhou um pouco, eu quero abordar outro aspecto, é a obra da reconciliação. O Espírito de Deus é o Espírito de reconciliação. E o que é essa reconciliação? O que você entende por reconciliação? Quando eu falo em reconciliação, o que vem à sua mente? Que a gente estava brigado um com o outro? Uma pessoa se desentende com a outra e depois ela se acerta e diz que é o quê? Uma reconciliação. Essa é uma perspectiva, mas essa é a perspectiva bíblica. O que é a obra da reconciliação? A palavra fala que nós estamos reconciliados com Cristo. Então, quero te chamar a abrir a palavra de Deus lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, deixa marcado aí, João, depois nós vamos voltar aqui. Segue aí para frente aí, 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta, tá? Capítulo 5. Eu vou ler a partir do verso 18. Achou aí 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18? Ok? Podemos ler? Olha o que diz. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Que ainda diz mais, lá no capítulo 6, verso 1, e nós, na qualidade de cooperadores com ele também, vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação, eis agora, pois, o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Amém? Então, quando ele fala do ministério da reconciliação, quem é que está reconciliando? A palavra diz que Cristo, que Deus estava, no verso 19, em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, esse é o ministério que o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Essa reconciliação é nos trazer de novo ao propósito. O ministério da regeneração é fazer com que a gente nasça de novo, é reviver, é receber a natureza de Deus. Agora, eu preciso ser reconciliado, é trazer de volta ao propósito, nós estarmos alinhados, orientados por aquilo que é a vontade eterna de Deus. O mistério da reconciliação, que é uma obra do Espírito que trabalha no nosso coração, é nos alinhar novamente. Porque a gente vivia segundo a nossa vontade, não é assim? Antes de Cristo a gente estava entregue a quem? Você estava entregue a quem? A nossa vontade. Agora nós temos que voltar ao conselho da vontade de Deus. Então, e essa carta aqui, nesse texto aqui, Paulo ainda fala, olha, a saber, verso 19, que Deus estava reconciliando consigo o mundo, através de Cristo, e o final do verso 19 fala assim, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Então, ele atua esse ministério e confia também esse ministério da reconciliação. Então, querida, a igreja tem responsabilidade em trazer o homem à vontade de Deus, ao conhecimento da vontade eterna de Deus, que é bendita eternamente. Amém, querido? Essa é uma responsabilidade nossa como igreja. Quando a gente pensa em discipulado, o discipulado é um processo de reconciliação, em que a gente vai se alinhando à vontade de Deus. E nós vivemos num mundo de relatividades, não é assim, querido? Nós vivemos num mundo que tem grande dificuldade com verdades, de ser centrado num princípio, numa vontade. Nós vivemos num mundo que as pessoas têm as suas verdades. Então essa é uma obra desafiadora para a igreja, mas é uma obra que só pode ser feita no poder do Espírito Santo, que é alinhar o homem com a vontade de Deus.
Em tudo que a gente falar aqui, que eu for conversar, provavelmente você tem uma opinião. Eu tenho opinião. Agora, a grande nossa dificuldade é alinhar essa opinião que eu tenho a respeito de muitas coisas com a vontade de Deus. Qual que é o propósito de Deus? Esse é o desafio da vida cristã. Agora que você está aí na segunda carta aos Coríntios, se você avançar um pouco aí na carta de Paulo aos Efésios, Coríntios, Gálatas, Efésios, avance aí comigo, por favor. No capítulo 1, porque se nós estamos sendo reconciliados, nós precisamos ser orientados por aquilo que é o conselho de Deus. Irmão, a vontade de Deus muda ou não? Ela é eterna. Ela permanece. E nós precisamos agora ser alinhados com essa vontade. Então, olha o que diz o capítulo 1 da carta de Paulo, da igreja que está em Éfeso, o verso 3. Vou começar pelo verso 3. Achou aí? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos. O que nós já compartilhamos no primeiro momento, que é o propósito de Deus, e a obra da ressurreição está trazendo a gente de volta, né? A salvação, a redenção que é em Cristo, está nos trazendo de volta a sermos de fato filhos de Deus. Verso 5 agora. E em amor, né, no final do verso 4, nos predestinou para ele, para a adoção de Cristo, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito ou o consentimento da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito ou o consentimento que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ora o verso 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, amém? Aleluia, irmão. Então o Espírito Santo é que é capaz, quem que é hábil, quem tem essa capacidade de nos alinhar com a vontade de Deus é o Espírito de Deus, amém, querido? Ele vai trabalhar em nós, nos reconciliando com essa vontade que é eterna, que é o conselho da Trindade, está nos trazendo de volta. Então a vida cristã, irmã, não é para que Deus nos responda. Ouça bem o que eu vou dizer bem claro. A vida cristã não é para que Deus nos responda, mas para que nós respondamos a Deus. Amém, querido? Porque a gente quer que Deus responda às nossas questões. Às vezes nós queremos que Deus responda à nossa vontade. Não, irmão, a vida cristã não é para isso. Isso é um desvio, isso são coisas das religiões, dos enganos que existem. E isso é o caos na vida de muita gente. Amém? Está me ouvindo isso, irmão? Para refletir na sua vida. Você quer que Deus responda a você? Ou você tem plena consciência que o chamado da graça para mim e para você é responder a Deus? Porque se Deus tem uma vontade, ela é bendita, e Ele está nos chamando a essa vontade não muda. Então a vida cristã não consiste nisso, a gente querer colocar Deus debaixo da nossa vontade. Oh, Deus, responda a minha vontade, responda ao meu querer, responda, Deus, ao meu projeto de vida, aquilo que eu concebi, aquilo que eu construí como propósito de vida. Essa é a frustração de muita gente com o Evangelho e com Deus, porque deseja que Deus nos responda. Mas a perspectiva cristã é o contrário. Reconciliado é você estar alinhado com a vontade de Deus, é responder. Então o Espírito Santo trabalha no meu coração e no seu coração para que eu e você respondamos à vontade de Deus que é bendita. Amém, querido? Esse que é o ministério cristão. É que a nossa vida corresponda e que a gente assuma a responsabilidade, porque da reconciliação tem a ver com responder. Amém, querido? A proposta da palavra de reconciliação, que a palavra fala lá na carta aos Coríntios, que ele estava trabalhando, nos reconciliando consigo
o mundo através de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, porque Ele trabalha em nós para que a gente responda, para que a gente seja uma resposta afirmativa, clara à vontade de Deus. Amém? E que assim a gente assuma a responsabilidade desse ministério no meio da igreja, que é o corpo de Cristo. Ajudar as pessoas a responderem a Deus, porque nisso nós encontramos o propósito e o significado da vida. Isso é claro, irmão? Está desenhado ou não? Ou precisa desenhar? Veja que isso às vezes é o motivo das nossas grandes dificuldades, porque muitas vezes a nossa oração, nós estamos cobrando de Deus uma resposta. Enquanto a nossa oração, quando pessoas maduras, homens e mulheres maduros, é responder à vontade de Deus. A nossa oração, Senhor, concede-me o conhecimento da Tua vontade e a graça de responder a essa vontade. Porque esse é o sentido. A palavra que nós lemos aqui, Efésios, fala que nós fomos criados, chamados da fundação do mundo para sermos santos. Não é isso que diz lá no verso 4? E irrepreensíveis. O sentido de santidade aqui é exatamente esse processo de reconciliação, em que eu estou respondendo, que eu estou correspondendo ao propósito de Deus. Há uma correspondência. Amém? Há uma responsabilidade, porque aí entra a palavra responsabilidade. Correspondência, existe então uma responsabilidade. Amém, querido? Ele diz isso. E também ele fala no verso 6 que nós somos criados pelo louvor da sua glória, que ele nos concedeu no amado. E aí ele vai trabalhar toda essa questão, né, no verso 9, desvendando no mistério da sua vontade. Qual que é o mistério da vontade de Deus que foi desvendado, irmão? O evangelho, de reconciliar consigo o mundo através de Cristo Jesus. Amém? De separar um povo que é propriedade exclusiva sua. E ele revela isso ao nosso coração. E verso 10, para fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas. Como que as coisas vão convergir a Cristo se cada um de nós quer que Deus corresponda à nossa vontade? Não existe nenhum relacionamento, seja do tipo que for, de amizade, de família, de trabalho, não existe prosperidade desse relacionamento se não houver corresponsabilidade ou correspondência. Se a gente não corresponde a um propósito mais elevado. Se cada um entra no relacionamento pensando só em si, não tem um propósito maior, esse relacionamento não prospera. Ele até pode existir durante muito tempo, permanecer na superfície, na superficialidade, e nunca vai prosperar e nunca vai cumprir um propósito mais elevado. Porque não existe um alinhamento de vontade. Aqui a palavra fala que Deus está trabalhando para convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E ele ainda fala mais, nele no qual digo que fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E o verso 12 coroa isso, porque o verso 12 fala assim, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo Jesus. E o louvor da glória de Deus é quando ele é conhecido através de uma relação em que nós correspondemos à sua vontade, que nós estamos reconciliados, que nós entendemos o propósito e somos guiados pelo Espírito de Deus para caminhar nesse propósito. Amém, querido? Nós nos tornamos responsáveis. E ainda que tudo que fazemos possa ter aparência diferente, uma vez que nós fomos criados de forma singular, temos personalidade diferente, todas as coisas têm que convergir. Então é natural que na caminhada, na igreja, nos relacionamentos, as pessoas tenham postura diferente, tenham forma de fazer diferente, porque a questão não é a questão do método de fazer e de fazer sempre igual, as coisas serem sempre iguais. Não, é unidade de propósito, tudo convergindo na mesma direção. Nós podemos fazer coisas diferentes, e como igreja, o corpo de Cristo, nós fazemos coisas bem diferentes. Sim, querido? Amém? Mas a questão é, está tudo alinhado? Tudo está convergindo para um só propósito, de modo que todo mundo ouça da parte de Deus? Porque, queridos, Deus deseja falar ao mundo perdido, sim ou não? Você crê nisso? Cada pessoa tem uma forma de ouvir. E Deus deseja revelar-se às pessoas na forma que cada um ouve. Cada um tem uma forma particular de ouvir. Deus conhece. Você crê que Deus conhece isso? Eu não sei a forma que Deus vai falar com algumas pessoas, mas o Espírito Santo sabe. E à medida que a igreja se alinha à vontade de Deus, então Deus vai falando à nossa geração
através da nossa vida e das nossas atitudes. Porque Ele conhece de tal forma que as pessoas que ainda não estão no reino, que não nasceram de novo, elas possam ouvir o pastor, ouvir Cristo e serem resgatadas do inferno e da perdição. Entendi isso, que Deus fala através das nossas relações e Ele conhece a linguagem que o outro ouve. Eu não sei, eu não conheço, mas à medida que eu me rendo, que eu permito que o Espírito Santo me alinhe, à medida que eu respondo à vontade de Deus, o propósito de Deus e a direção de Deus, Deus está falando. Ainda que eu não perceba, ainda que eu não conheça, o Espírito de Deus conhece o que vai no coração e conhece o coração do Pai. E Ele trabalha e fala através das nossas vidas, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Amém? Vamos ver um texto que fala muito profundamente sobre isso. 1 de Pedro, por favor. 1 de Pedro, capítulo 2. Eu vou ler desde o verso 1 até o verso 10, porque aí o contexto fica mais claro. Amém? Achou aí, querido? Importante você acompanhar. 1 de Pedro, capítulo 2, o verso é 1. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai, olha a palavra, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Desejar ardentemente, como criança recém-nascida, que nasceram da água e do Espírito, que estão sendo reconciliada com a vontade de Deus, o genuíno leite espiritual, para que por ele você cresça nesse conhecimento e nessa salvação, né, que é revelar a salvação. É que porque eu não tenho nada que eu faça para me salvar, mas aquilo que eu faço revela a salvação. O propósito aqui é para dar crescimento. Porque se eu fui salvo para a glória de Deus, irmão, amém, querido? Você foi salvo para a glória de Deus ou não? Ou Deus só te salvou, não foi para a glória dele? Tem alguém que foi salvo aqui que não foi para a glória de Deus, irmão? Se não foi para a glória de Deus, não foi Deus que te salvou, né? Misericórdia, socorro. Agora, se você foi salvo, só pode ter sido para a glória de Deus, amém, querido? Então, se eu fui salvo para a glória de Deus, é para que Deus seja, então, conhecido. Então, ele fala, olha, verso 3, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então você vê, quando Pedro escreve essa carta à igreja, está chamando a igreja para que ela reconheça que ela precisa, então, que nós precisamos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que nos seja dado crescimento para a salvação. E aí no verso 5 ele fala, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. E aqui dá para a gente fazer um paralelo. Quem que é o fundamento dessa casa aqui que ele está falando? É Cristo, né? No verso 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive. Quem que é a pedra que vive, irmão? Cristo. E nós somos o quê? Pedras que vivem. Olha assim, olha o verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Ele está fazendo esse paralelo. E ele fala, sois edificado casa espiritual. E aí ele fala que tem um propósito. Então, quando você pensa em casa espiritual, você está pensando no quê? No edifício. E se nós somos pedras que vivem, nós somos parte desse edifício. Um edifício tem muitos elementos para construir. Mas vamos falar aqui o edifício que foi construído com pedra. Que ele está usando algo da época. Porque a maioria das construções na época de Cristo eram construídas com pedra. Não tinha os recursos que a engenharia tem hoje, os materiais têm hoje, nem de longe. Pedra era utilizado. E essas pedras, elas tinham que ser talhadas para cada uma ficar encaixada no devido lugar. E esse era um desafio do artesão, daquele que estava construindo. Ele colocando as pedras de tal forma que elas fossem se encaixando. E cada pedra tem o seu lugar. E a característica da pedra é que a pedra não escolhe o seu lugar, escolhe, irmão? Fala, não, eu quero ficar naquele lugar, eu quero ficar nessa posição, eu quero ficar nesse canto. Eu não quero ficar naquela parede, eu quero ficar nessa parede. Numa construção, se você pensar numa construção retangular igual aqui, existe parede que está pegando sol o dia inteiro, não tem? Qual que é a parede que pega o sol o dia inteiro?
Vamos ver se você tem localização aqui. Onde é que o sol nasce aqui, onde nós estamos, onde que ele se põe? Ele nasce aonde? Aqui, leste. Ele se põe no oeste. Então, para lá é o quê? Norte. Para cá, sul. Qual que é a fachada que pega sol o dia inteiro? Norte. Porque o sol ele passa de forma inclinada em relação aqui à nossa posição. Ele não passa assim. Ele está ligeiramente inclinado. A fachada norte pega o sol o dia inteiro. Qual que é a fachada mais favorável em relação ao sol? Sul. A fachada sul quase não pega sol, a não ser no solstício de verão ou de inverno, porque a Terra se inclina em relação ao Sol, no seu processo de rotação, que ela é ligeiramente inclinada. Então tem o solstício de inverno e de verão. No equinócio, o Sol passa a pino. No solstício de inverno, tem hora que a Terra está mais inclinada nesse sentido, o Sol está mais inclinado, então você vê o Sol nascer ali, você vê ele nascer aqui. Há uma ligeira inclinação. No inverno e no verão. Então, se ele nasce aqui, ele se põe mais aqui. Se ele nascer ali, vai se pôr um pouquinho mais lá. Então, há uma variação. Mas a fachada sul não pega quase sol. É a fachada favorável. Qual que é a fachada que pega o sol da tarde, do meio-dia para a tarde? Oeste. Sol poente. Qual que é a fachada que pega o sol da manhã? Fachada leste. É um pouquinho mais favorável. Você quer ser pedra de qual parede? Se todo mundo quisesse ser pedra da parede sul, cara, não tinha edificação aí. Não sobra nenhuma pedra para ficar na fachada norte, nenhuma pedra para ficar na fachada oeste. Alguns se aventuravam, não, eu quero ficar na fachada oeste, que eu quero ver o sol da manhã. Ainda ia ter gente que ia querer ficar naquela posição, mas ninguém queria ficar na norte, ninguém ia querer ficar aqui. Mas nesse edifício que Deus está construindo, a gente tem a chance de escolher o lugar, irmão? Mas a gente escolhe, fala sério. Essa é uma dificuldade. Porque se nós somos pedras vivas, se Deus está nos edificando casa espiritual, para que Ele seja conhecido através da forma como que nós nos amamos e nos relacionamentos, e cuidamos aos outros, e suportamos aos outros, e exortamos aos outros, e ensinamos aos outros, então é preciso me render ao lugar que Ele me coloca. Porque o edifício é de Deus. Quem está edificando a igreja é Cristo. E eu tenho que colocar no lugar que Ele deseja. Porque não tem lugar mais importante e lugar menos importante. Existe lugar onde eu abençoo. O lugar que eu abençoo é quando eu sou colocado na posição que Deus deseja. Por isso que a vida cristã não é Deus responder a mim. A vida cristã é eu respondendo, somos nós respondendo a Deus para que Deus nos coloque no lugar que Ele deseja para a sua glória, porque Ele está edificando uma casa espiritual. Amém, querido? A imagem que Pedro usa, ela fala muito. Então, olha, vocês são edificados casa espiritual para um propósito, para um sacerdócio santo. Se a igreja não tem unidade, se a gente não está colocado cada um no seu lugar, se nós somos só críticos uns dos outros, se a gente só reclama, se a gente só lamenta, irmão, a gente nunca está no lugar certo. Porque quem lamenta está reclamando do lugar que está. Quem reclama está achando ruim a posição que foi colocado. E essa pessoa, esse irmão, essa irmã nunca cumpre o propósito. Porque nunca se alinha à vontade de Deus. Ele sempre vai reclamar, mas por que fulano está naquele lugar e eu estou nesse lugar? Por que eu vivo esse desconforto e ele não vive esse desconforto? Isso é com Deus. Deus é que está edificando a casa. E nós temos que nos render a isso, à vontade dEle, para oferecer um sacrifício agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, é um edifício que é construído pelo arquiteto, que é Deus, que está edificando a sua igreja e que vai colocando a gente nos lugares que Ele quer. Tem gente que é chamado para um ministério, outro é chamado para outro ministério. Tem gente que vai, às vezes, sofrer mais, vai ter que pagar um preço maior, outros vão pagar um preço menor, mas tudo é por meio dEle. E tudo é para Ele. Percebe? Será que a gente tem essa percepção, irmão? Que nos rendemos à reconciliação. A reconciliação é essa edificação da casa, quando Deus está me colocando no lugar que Ele deseja. E não importa se é o lugar que eu quero, não é o lugar de merecimento, porque não tem nada a ver com merecimento, não é lugar de mérito, é o lugar que Deus me coloca.
E essa é uma pergunta, querido, que nós, como homens e mulheres, precisamos perguntar para o próprio Deus se nós estamos nos colocando dessa forma, se nós estamos nos rendendo, para que o edifício seja para a glória de fato de Deus e para que o sacrifício que seja entregue seja o sacrifício de louvor. E o sacrifício de louvor é quando o Deus é louvado, irmão, pela comunhão dos santos. Não é um sacrifício assim de algo que eu tenho que fazer tipo uma penitência, ainda que eu tenha que talvez me sacrificar, mas é no sentido de uma entrega tal à vontade de Deus, que o nome de Deus é conhecido, irmão. E é conhecido por nós, porque as pessoas no meio da igreja veem a graça de Deus e o amor de Deus operando no nosso meio, e acima de tudo é conhecido pelos que estão fora do edifício, e que reconhece que esse edifício é uma cidade celestial, que está construída sob um alto lugar, e que é uma cidade que irradia luz, que manifesta a presença de Deus, porque a luz é Cristo. Porque se ele está edificando casa espiritual, então o Espírito de Deus, na verdade, ele não habita individualmente a gente, ainda que ele trabalhe, sim, ele trabalha, mas o propósito, ele não vai ser conhecido. Deus habita comigo? Habita. Ele ministra ao meu coração? Ministra. Mas a ação do Espírito Santo só vai ser conhecida na relação, irmão. O Espírito Santo vai ser conhecido na medida que nós nos relacionamos numa relação de amor, de graça e de bênção, de oferta e de entrega. A forma como que nós nos entregamos à vontade de Deus na relação que nós temos com os outros é que revela Cristo no nosso meio e torna a casa luminosa. Porque é a presença do Espírito de Deus que ilumina a casa. De tal forma que as pessoas que estão em trevas vejam a casa edificada no alto lugar. A pedra é Cristo. E esse é um alto lugar que nós estamos edificados. E o mundo em trevas precisa ver a luz. Ele precisa olhar para aquele edifício que é a igreja e ser atraído pela luz, pela vida e pela graça. E a pergunta é, queridos irmãos, me ouçam, em nome de Jesus. Será que a nossa relação é tão atraente assim? Será que a forma como que nós cuidamos dos outros é tão atraente assim? Será que o nosso cuidado uns com os outros é tão atraente assim? Será que isso tem atraído as pessoas? Será que isso é uma linguagem que as pessoas estão ouvindo? Porque essa é a vontade de Deus. Amém? Que esse é o propósito de Deus. Levantar um edifício que oferece sacrifício agradável a Deus por intermédio de quem fala? Por intermédio de Jesus. Olha o que diz o verso 6. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, ela é a preciosidade para nós. Então, para nós que cremos, ela é a pedra preciosa. Cristo, amém, querido? Ele é o fundamento, é a pedra angular. Aí depois ele fala assim, mas para os descrentes, a pedra que os consultores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também que foram postos. Querido, olha que coisa. Ele fala que Jesus é pedra de tropeço e a revelação de que ele é pedra de tropeço é para quem anda na incredulidade e a marca da incredulidade é a desobediência. E para isso que eles foram colocados. Aí o verso 9 vai falar, não, vós, porém, os que credes, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, a fim de proclamar as virtudes. Como é que eu proclamo essas virtudes? Na relação. Não adianta eu falar para as pessoas que Deus é bom, se eu não sou bom para as pessoas. Não adianta eu falar para as pessoas que Deus é misericordioso, se no nosso meio não há misericórdia. Não adianta eu falar que Deus é gracioso se a nossa relação não é marcada pela graça. Proclamar as virtudes não é falar, mas é revelar através da forma que eu vivo, amém, querido? Para proclamar virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque ele iluminou o nosso coração, nós nascemos de novo do Espírito Santo. Foi ele que nos regenerou.
E Ele nos deu o seu Espírito Santo. E esse Espírito que regenera é também o Espírito que nos reconcilia com a sua vontade. E o verso 10 ele conclui: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Se você voltar um pouco ainda nesse texto, olha no capítulo 1, o verso 22. Ele está fora da ordem, mas para mim ele faz mais sentido quando eu falo ele depois de explicar o começo do verso do capítulo 2. Capítulo 1 de 1 de Pedro, verso 22, diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, que é amor entre irmãos, não fingido, não só de aparência, não sendo superficial, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E o verso 23, pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém, querido? Pois toda a carne é como a erva e toda a glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, é essa palavra que vos foi evangelizada. Olha, no verso 22, foi assim: tendo purificado a vossa alma pelo quê, irmão? Leia comigo. A sua alma é purificada pelo quê? Pela vossa obediência. Então a palavra de Deus fala que nós somos lavados pela palavra. Só ouvir a palavra nos lava? Qual é a palavra que nos lava? Qual é a palavra que transforma a minha alma? Irmãos, a gente vem aqui num culto, no domingo, todo mundo ouve a mesma palavra, não ouve, irmão? Sim ou não? Todo mundo obedece? Quem que é transformado? Quem obedece. Essa é a crise da igreja evangélica brasileira. A crise da igreja evangélica brasileira não é de ouvir a palavra, falta de ouvir a palavra. Porque nunca teve tanta palavra disponível, nunca. A nossa crise é uma crise de obediência. A crise é uma crise de obediência. Porque a palavra fala que nós somos lavados, nossa alma é purificada pela obediência à verdade. À medida que Deus fala ao nosso coração e eu for sendo reconciliado com a vontade, eu deixo de viver segundo a minha vontade, ainda que a minha vontade me empurre para uma direção, eu desejo a vontade de Deus, eu falo assim: Deus, dá graça que eu quero fazer a tua vontade. Eu sou transformado naquilo que eu obedeço. A marca da transformação é a obediência. Porque se eu ouço a palavra, mas não obedeço, não existe nenhuma transformação. Isso não está mudando a minha vida. Pelo contrário, está endurecendo. Porque se eu ouço a palavra de Deus, irmão, fala sério. Essa palavra que nós estamos ouvindo é a palavra de quem? Como é que a gente ousa, irmão? Põe em questão a palavra de Deus, irmão. Olha o nível da arrogância do coração humano. Como é que a gente questiona? Como é que eu falo: mas será que é bem assim? Mas será que é desse jeito? Mas espera aí, eu tenho uma interpretação diferente. Irmão, é a palavra de Deus. Não são homens falando, é Deus que está falando. Ele está falando através de homens, mas a palavra é de Deus. E a palavra que transforma é a palavra que eu obedeço. Quando eu me rendo à palavra. Quando Deus está falando lá também, quando ele fala dos dois fundamentos, que ele fala do homem sábio e do homem tolo, lembra? O que ele fala lá? Quem que é o homem sábio? Ele construiu a casa sobre a rocha, e o tolo construiu sobre areia. Quem construiu a casa sobre a rocha, quem que é, irmão? Qual que é a pergunta que ele fala antes? Que ele fala: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? A questão é essa. Todos ouviram a mesma palavra. O prudente edificou a casa sobre a rocha, a palavra, o fundamento. É o que Pedro está falando aqui. Vocês são edificados casa espiritual para oferecerdes, para serem sacerdócio real, para oferecer sacrifício agradável a Deus por intermédio de Jesus. O homem prudente, a mulher prudente, ele edificou a casa sobre a verdade. Ele dá ouvido à verdade. E ele é purificado pela obediência à verdade. O tolo ouve a verdade. Ele ouviu a mesma verdade. Mas ele não construiu a vida sobre a palavra. Mas ele construiu a vida sobre o quê? Seus interesses.
A consequência que é? No começo parece que vai bem, não vai? Quem constrói mais rápido? Me fala assim. Se aqui nós tivéssemos construído uma fundação, e aqui tivesse rocha, e daquele lado fosse areia, quem ia fazer? Fala assim, começa uma casa ali e faz uma casa ali, onde tem areia. Quem constrói mais rápido? Na areia é uma moleza, você cava na areia, você cava rapidinho, constrói e termina mais rápido. Quem parece que está sendo eficiente? Quem parece que está sendo mais inteligente? Mas essa pessoa que é tida por inteligente no nosso século, pela palavra, ela é tida como o quê? Tola. Porque constrói uma casa sobre um fundamento que não suporta. As nossas opiniões são um fundamento que não suportam a existência, irmão. Os nossos conceitos humanos são fundamentos que não suportam a existência. Eles não suportam a tempestade. Mas Deus nos chama a edificar a casa sobre a rocha. E aí Pedro está falando, olha, vocês são pedras que vivem. Vocês são edificados casa espiritual, para oferecer um sacrifício santo e agradável a Deus por meio de Jesus Cristo. E aí depois que a gente vai chegar lá no verso 9, que a gente gosta muito, que fala, né? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmão, faça o que eu fizer, faça o que você fizer. Tudo que a gente faz tem que ter um motivo correto e tem que ser para a glória de Deus. No final tem que construir um edifício. Nós vamos fazer o dia com as crianças aqui no dia 18, né, irmão? A gente fala assim, puxa, mas aqui não tem um edifício. Tem um edifício aqui, que ele tem uma tenda, né? Tanto é que lá ainda colocou lá na tenda da Igreja Vida. Beleza, que a pessoa vai olhar e vai ver uma tenda. Mas elas esperam encontrar aqui uma tenda ou um edifício? Agora eu quero ver você sair dessa. As pessoas precisam encontrar quem aqui? Elas precisam encontrar o que aqui, nesse sábado? O que elas precisam encontrar? Me ajuda lá, gente. Precisam encontrar o quê? Quando elas vierem aqui, elas precisam encontrar. Que eu falei assim, o que elas precisam encontrar? Uma tenda ou um edifício? Você acha que não ter um edifício aqui é um problema para as crianças que vão vir aqui, irmão, domingo, sábado? O problema é se elas não encontrarem um edifício, uma igreja, um corpo, um povo alinhado, um povo que se ama, um povo que cada um serve no lugar que foi colocado. Gente que é pedra viva, gente que vive para a glória de Deus. O problema é se ela não encontrar em nós amor, se ela não encontrar em nós comunhão, se ela não perceber que existe entre nós harmonia. Você sabe qual que é a tentação que o diabo vai colocar no nosso coração nesse sábado, irmão? Fala para mim. Qual que é a tentação de sábado que o diabo vai colocar no coração? Estou contando antes para você saber. Crítica, reclamação, murmuração, má vontade. Isso é o que o diabo vai tentar disseminar aqui. Porque se as pessoas chegarem aqui e perceber que nós não temos harmonia entre nós, irmão, o que elas estão vendo? Uma atividade apenas, vai ser apenas uma atividade. Mas se ela encontrar um povo que se ama, um povo que está fazendo por amor, um povo que tem cuidado uns com os outros, um povo que cada um procura servir sem ficar olhando o que o outro está fazendo, não está fazendo, eu faço, e Deus falou para mim fazer, eu faço, irmão. Se o irmão aqui do lado não fizer, eu não vou deixar de fazer. Ah, pastor, fulano não gosta, fulano não vem, fulano não faz, fulano não tem compromisso, só alguns que têm compromisso, e daí? Eu preciso ficar no lugar que eu tenho, eu preciso então ser uma referência para quem não tem compromisso. Ah, fulano é preguiçoso, então seja uma referência de alguém que não tem preguiça. Fulano não é generoso, seja uma referência de generosidade. Ué. Porque o desafio, querido, é quando as pessoas encontram um ambiente que não é fraterno, em que a gente não está fazendo por amor. Porque, irmão, você acha que vai dar tudo certo aqui no sábado, irmão? Claro que não vai dar tudo certo, irmão. Já vou te avisar, vai dar errado, vai ter problema, vai ter desencontro. Mas esse desencontro pode ser para a glória de Deus se a gente souber lidar com isso como cristão, gente madura. E as pessoas perceberem que os problemas a gente lida em amor, que a gente lida em graça, que ninguém se exaspera, que ninguém se ressente, que não existe crítica destrutiva, mas que todo mundo procura fazer o melhor. Irmão. O desafio é esse. O desafio é que as pessoas encontrem um edifício aqui no sábado. E não simplesmente uma tenda. A tenda é o lugar físico. O edifício é o lugar espiritual. As pessoas precisam encontrar um abrigo. Uma casa é um abrigo, amém, queridos?
Para quem está na tempestade, a casa é um abrigo. Para quem está sujeito às situações desse mundo, encontrar uma casa em que as pessoas se amam é um lugar de refrigério, é um lugar de paz. Numa casa em que as pessoas cuidam das outras, é um lugar de reconciliação, que as pessoas estão com um só propósito. O propósito tem que ser unicamente a glória de Deus, Deus ser conhecido. A questão é se existe harmonia entre nós. E essa harmonia não pode ser produzida por uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Ela é produzida pelo Espírito Santo quando nós nos rendemos a Ele. Amém, querido? É a mesma coisa, eu vou dar um outro exemplo. Pedro usa o edifício para falar dessa questão de que nós somos igreja, edifício, casa espiritual, que uma pedra sozinha não é uma casa. Amém, querido? Uma pedra sozinha não é uma casa. Mas é a pedra reunida, colocada no devido lugar, devidamente encaixada, que torna o edifício agradável, útil e cumpre um propósito. Uma referência que eu posso dar para você, que a gente pode usar como referência da obra da reconciliação, que eu penso no Espírito Santo como sendo o maestro de uma orquestra, nós sendo eu e você membros dessa orquestra. E cada um tem um dom, e cada um toca um instrumento. Porque no Espírito de Deus, irmãos, cada um tem um dom, amém ou não? Todo mundo tem dom. Agora a questão é o seguinte, é se nós entramos com o nosso dom no momento certo. Porque quando tem uma orquestra lá, e pode ter centenas de pessoas numa orquestra, cada instrumento não entra na hora certa, irmão? Você está na hora certa ou você é daquele que atropela? Que quer que o seu instrumento apareça e seja reconhecido? Você toca o seu instrumento no tom que o regente coloca para tocar, ou você quer tocar mais alto porque eu preciso aparecer? Ou tem o lado oposto, não, eu quero me esconder. Eu me escondo no som do outro instrumento. Quando você pensa numa orquestra, irmão, todo mundo está olhando para quem? Não é o maestro, não é o regente. Ele está lá regindo. Todo mundo está olhando. Numa orquestra, já percebeu se a pessoa ficou olhando para o outro instrumento? Ele não faz isso, nem consegue. Está todo mundo olhando, tem um monte de instrumento, cada um entra de um jeito. Tem lá a partitura, né, que tem lá as notas musicais, e o regente vai conduzindo esse processo. Cada um tem que entrar no seu tempo, com o seu instrumento, com a intensidade correta, do jeito correto. No final, é o quê? É uma melodia. O que é uma marca de uma orquestra que caminha muito bem, irmão? Palavra que você pode usar. Harmonia. Não existe uma harmonia profunda, irmão. Não é tocante. Você gosta de ouvir orquestra, irmão? Já ouviu? Eu acho maravilhoso, irmão. Ainda mais que eu sou analfabeto em música. Eu fico mais admirado porque eu sou tão analfabeto, eu tenho tanta pouca noção de música, mas eu acho tão extraordinário, irmão. E eu fico assim admirado, assim, gente, como é que um regente consegue tocar um negócio desse, com esse tanto de gente, tanto instrumento, cada um de um jeito, numa nota entra, uma nota sai, aquela confusão de coisa lá, mas tem uma harmonia extraordinária. É música para os ouvidos, né? Porque ela se torna música porque existe harmonia, senão não havia música. Seria o quê? Barulho. Então, o problema é quando a igreja é uma casa que só tem barulho e não tem harmonia. É como uma orquestra desafinada, em que cada um toca do jeito que quer. E aí aquilo é barulho. Mas quando todo mundo olha para o regente, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, então existe uma harmonia. E aí, irmão, meu irmão e minha irmã, a música que nós produzimos é a música celestial. E é a música que toca no ouvido daqueles que precisam ouvir Deus. Irmãos, existe uma geração que precisa ser reconciliada, que precisa ser alcançada. Deus confiou a nós o ministério da reconciliação, Ele nos deu do seu Espírito, Ele nos fez casa espiritual. O mundo precisa ouvir o som da igreja. E o som da igreja precisa ser um som harmônico, que existe uma harmonia. E esse som tem que falar do Salvador, tem que falar do Pai. É a música da salvação, a música da redenção. Irmão, nesse mundo caótico, esse mundo nosso está se tornando um caos. Esse mundo nosso está se tornando uma loucura cada vez maior. Nesse mundo caótico, mais do que nunca, a igreja precisa estar afinada. E a igreja tem que entregar a música da salvação.
É por isso que Pedro fala que desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. A música que entoa da casa de Deus é a música da salvação, amém, querido? É a música que esse bairro precisa ouvir, a música que a minha casa precisa ouvir, a música que a sua casa precisa ouvir, a música que a sociedade precisa ouvir, é o som da salvação. É o louvor, a adoração dos filhos de Deus. É mais do que o louvor, é a adoração. É o resultado de uma vida rendida a Deus, de uma vida conduzida pelo Espírito Santo, de gente que está reconciliada, de gente que tem o discernimento e de gente que está alinhada e de gente que se rende à vontade de Deus. Amém, querido? Esse é o ministério da reconciliação. Depois disso, ainda existe o ministério da revelação, que me ajuda a discernir outras situações, que eu quero compartilhar no outro momento. Mas, acima de tudo, querido, nós temos que ser um povo reconciliado. Amém? Essa precisa ser a nossa oração. Senhor, que lugar que eu tenho? O que o Senhor deseja revelar a mim? Me ajuda, Senhor, a ser um homem ou mulher que responde ao chamado da Tua graça. A conhecer a Tua vontade, me render à Tua vontade, ser um homem e uma mulher reconciliado, que faz a vontade do Senhor, para que a gente ofereça sacrifício espiritual agradável a Deus, que passa pela comunhão dos santos, pelo zelo, pelo cuidado e, acima de tudo, por um povo que está alinhado com a vontade de Deus, que conhece e que se rende a essa vontade. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Hoje é dia das crianças. Isso é algo que marca muito o meu coração, porque as crianças, elas não precisam tanto de um edifício, ainda que seja importante, ainda que no projeto que nós temos para a igreja tenha sala de criança, tem banheiro de criança, vai ter playground, essas coisas são boas. Mas o que as crianças precisam crescer, irmãos, é no edifício espiritual. A minha vida e a sua vida precisa ser uma representação clara que nós somos edifício espiritual e que Deus habita conosco, amém, querido? Que a nossa comunhão, a nossa relação é o edifício onde Deus habita, é o lugar que Deus tem prazer. Deus tem prazer na comunhão dos santos. Deus tem prazer, irmão, quando nós lidamos com os nossos problemas, amém, querido? Deus tem prazer quando nós enfrentamos as nossas dificuldades. Deus tem prazer quando nós revelamos os nossos pontos fracos para sermos transformados, quando existe a liberdade no nosso meio. Deus tem prazer quando nós não somos julgados pelas nossas fraquezas ou pelas nossas qualidades. Deus tem prazer quando nós somos conhecidos como filhos de Deus e que existe no nosso lugar espaço para aprender, espaço para se arrepender, espaço para crescer. Amém, querido? Mas todo mundo, irmão, tem compromisso com o crescimento um dos outros. E talvez o desafio maior da igreja seja esse compromisso com o crescimento dos irmãos. E eu queria te chamar a levar um pensamento para a sua casa, para você refletir nesses dias. Quem está crescendo espiritualmente em Cristo Jesus por causa da sua vida? Pergunta para Deus: Deus, quem o Senhor deseja que eu ministre na vida de tal forma que essa pessoa cresça? Me ensina, Senhor, a ser de fato pedra viva, a estar colocado no lugar certo e edifício, para que outros homens e mulheres alcancem crescimento por causa da minha vida, por causa do meu testemunho, por causa da forma que eu respondo à Tua vontade. Que a minha vida seja de fato, Pai, uma resposta à Tua vontade. Nós nunca seremos um sacrifício agradável a Deus se a minha vida e a sua vida não for uma resposta à vontade de Deus. Agora, louvado seja Deus que nos deu a graça e o Espírito Santo, porque tudo aquilo que Deus deseja que eu e você façamos, Ele dá a graça e o poder do Espírito Santo. É preciso crer. Nós só não fazemos porque nós não cremos. A desobediência, ela é resultado da incredulidade, porque a gente não crê na palavra de Deus que é eterna. Mas quando eu falo, Senhor, essa é a Tua palavra, ainda que me pareça muito difícil, ela é a verdade.
A ela eu quero responder, me dê graça, me ensina, me conduz, para que no final o teu nome seja glorificado, para que eu cresça, para que eu não permaneça criança, mas que eu seja adulto na fé. Fala com o Senhor em nome de Jesus. Pede para Ele ministrar o teu coração, esse desejo extraordinário dele de nos fazer maduros em Jesus Cristo, amém?